Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho na assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Estou atuando na área há 19 anos como consultora, ajudando o pequeno e o médio produtor na continuidade de manejo em relação a produtividade, etc. Como vocês bem sabem, todos os sábados eu venho até vocês para fazer uma live e discutir alguns pontos e algumas vivências que eu tenho em campo e trazer para vocês ficarem a par do que está acontecendo. Primeiro momento, vocês muito bem sabem que o clima está bem esquisito, tá? Está fazendo frio no momento que deveria estar um calor, e o calor é muito importante para a planta porque é onde ela continua tendo o metabolismo, e isso faz com que haja produção. Quer queiram ou não, quando vocês estão no campo, tendo o manejo das plantas, vocês querem que elas cresçam, se desenvolvendo bem, de forma saudável, tanto na parte de praga e doenças, e assim ter a sua produtividade, tá? Essa é a intenção de qualquer produtor, seja ele plantando o seu pomar ou a sua horta comercial. Só que um ponto muito preocupante é a parte do climática. Então, assim, foge na mão da gente, tanto do produtor, do homem do campo, quanto na parte da assistência técnica. A gente fica com as mãos atadas, porque muitas vezes o manejo que é determinado para uma situação, com esse clima muito maluco, acaba fazendo com que não tenha o efeito tão desejado. E isso vai realmente interferir na lucratividade do homem do campo. Infelizmente, com o clima, a gente não tem muito o que fazer. Dessa forma, nós temos que ter um cuidado maior em relação ao manejo da melhor forma possível. Mas o principal foco é sempre o preparo do solo. Isso é evidente, não tem jeito, é algo que precisa ser feito, e quer queira ou não, com essa atividade que nós temos a campo, tem a necessidade desses cuidados. Mas com o clima, chuva em excesso, o frio fora de época, o calor que tanto precisamos, acaba não dando a produtividade que temos. Para vocês terem ideia, aqui no estado de São Paulo, a caixa da banana nanica está girando em torno de R$ 70 a caixa. Até então, a banana nanica vem sendo comercializada por 25, R$ 30, e aí vai de acordo com a sua necessidade. Então, dessa forma, está bem difícil ter produtividade. Então, não adianta o preço da nanica estar muito atrativo, sendo que o agricultor não consegue colher esse fruto no campo porque ele não tem essa disponibilidade. Dessa forma, fazendo com que a gente não consiga fazer o homem do campo e a mulher do campo aproveitar esse momento. Então é bem complicado. Graças a Deus que são pessoas que não desanimam com facilidade, porque tendo vários tipos de obstáculos, conversando com eles dia a dia, eles conseguem sempre estar positivos, mesmo que essa situação seja delicada, entendeu? E muitas pessoas estão no ramo, no caso da bananicultura, aqui na região do Vale do Ribeira, que é uma região tradicional, pioneira em produção em larga escala desse fruto, estão acostumados com essas situações, tá? A única coisa que a gente tem que ter mais cuidado é não ter decisões sem um bom planejamento, e eu sempre falo isso a vocês, quer queira ou não, a gente sempre tenta deixar isso bem explícito, e eu sempre pego no pé de vocês em relação a isso, entendeu? Um outro ponto que eu percebi nessas últimas semanas, né, tanto no Mato Grosso do Sul quanto aqui no Vale do Ribeira, é que o produtor
está sendo visto de uma forma diferente, né? Ainda precisa mais pessoas entrar, olhar e poder ter esse tipo de visão, tá? Então eu já falei várias vezes para vocês que o agricultor, pequeno agricultor familiar, não se sente muito valorizado, porque as pessoas acabam exaltando, se relevando mais para grandes produtores que têm um alto uso de tecnologia. Mas o pequeno homem no campo também, que tem, né, no caso, o pequeno produtor também tem acesso a essa tecnologia. Porque sem o uso da tecnologia no dia a dia, hoje, seja pequeno, médio, grande, vocês não conseguem produzir. Vocês estão vendo como que está o clima. Eu estou de blusa de frio, tá? Em pleno mês de novembro, que deveria estar fazendo um calor escaldante. E infelizmente não é a situação real de hoje. E isso vai refletir no preço. Então está atrasando a vinda da safra, tá? É um ponto que eu estou constatando cada vez mais, não só de hortaliças, mas como, por exemplo, a de frutas. Por quê? Porque com esse frio, sem a presença do sol e do calor, não existe a formação plena de flores, e aí a safra das frutas de fim do ano pode ser atrasada como já está, ok? E isso vai refletir diretamente nas opções de fruta que a dona de casa e as pessoas da cidade estão acostumadas, por exemplo, no Natal e Ano Novo. Percorrendo alguns sítios, eu consegui até observar, por exemplo, lixia, numa época dessa, já deveria estar em desenvolvimento para que no Natal, ou até mesmo no máximo janeiro, seja comercializado. E a grande maioria das plantas não tem essa produção. Então, esse tipo de fruta vai faltar no mercado. A não ser que seja frutas que você traga de outros estados que não está sendo afetada pela baixa temperatura e por excesso de água. Nisso, esse tipo de pomar ou de horta, ele tem que ter um incremento de tecnologia, que no caso é o uso de irrigação, senão você não consegue ter sua produção. E isso é triste, como também tem setores que até agora não choveu o suficiente para poder ter produção. E sem chuva ou com chuva em excesso, está atrasando também o plantio de grãos, tá? E isso vai refletir a médio prazo para qualquer pessoa no nosso país. Por quê? Se eu não tenho plantio da soja agora no momento, eu vou fazer. Como que vou ter o plantio do milho, que é utilizado tanto na ração, como a soja também é utilizada na ração animal? Esses grãos não é somente para alimentar o ser humano, também para alimentar o rebanho, tá? O plantel que esteja numa granja de aves, no caso frango, suíno, o gado, tanto na produção de leite, quanto também na parte de produção de carne. E isso nós vamos sentir. Então, para aquelas pessoas que não comem fruta e hortaliça, tudo bem. Vocês não vão comer fruta e hortaliça, mas vocês vão sentir a médio prazo o valor que vai ser pago para comprar esses produtos no mercado. E isso vai refletir na economia da dona de casa e daquelas pessoas que estão na cidade, até mesmo no homem do campo, porque a gente, né, tem a parte de assistência técnica e não tem um produtor que planta e produz de tudo. Ele tem que trazer alguma coisa de fora. Não adianta. Não existe isso, tá? Então, dessa forma, todo mundo vai sentir. E é engraçado que isso cada vez mais está sendo consciente com os produtores. Então, esse clima vai afetar dessa forma, tá? E vai afetar também no emprego, porque o que está acontecendo? Vocês muito bem sabem que esses últimos tempos eu tenho um contato muito íntimo na região do Mato Grosso do Sul, e esse contato é com os produtores de grãos. E muitas pessoas chamam eles de vários nomes: monocultores,
latifundiários, detentor de agronegócio, né? Que são os grandes produtores, comandante da economia e etc. E aí isso está afetando bastante essas pessoas. Realmente, a pastagem está sendo afetada mesmo, isso eu concordo, tá? Porque o que acontece? Tem uma situação, eu já falei uma vez e vou repetir, tem uma cliente que ela tem a condução de manejo de pasto. No Mato Grosso não chove de forma adequada desde abril desse ano, ok? O cupim tá tomando conta da pastagem, tá comendo tudo, formiga, cupim, tá devastando, porque até os insetos estão sentindo a falta da chuva, e isso ele começa a fazer a limpa de tudo que tiver pela frente. Então eles estão, os poucos pés de frutíferas está sendo afetado e etc. E ela tem o manejo do pasto para o gado. As vacas estão morrendo, os animais estão ficando sem alimento. Cada vez mais fica caro a aquisição, a compra de ração, e isso também vai refletir na cadeia produtiva de leite e carne, porque não tem pasto, não existe água suficiente. Então, ou o pasto está totalmente encharcado ao ponto da máquina não conseguir plantar a soja e o milho, ou o pasto está totalmente seco que nada consegue ser feito de manejo agrícola, porque não adianta você pôr calcário, adubo, semente no chão sem realmente ter água, que é o essencial, tá? E dessa forma começa a refletir tudo. Então, assim, cada vez mais fica caro a parte tanto de silagem como a de ração, né? Que acaba acontecendo isso. Eu concordo também, eu tenho uma produtora me ouvindo no momento, então realmente é isso que está acontecendo. Essa produtora no Mato Grosso, mais na parte, né? Próxima ali na região de Tocantins, Mato Grosso, tem aquela faixa, pega parte do Nordeste, né? Então, dessa forma, o que que acontece? Vai afetar a vida, não só de quem está lá no norte, mas no sul, no sudeste, no nordeste, em qualquer lugar do centro-oeste. Então, se lá no Mato Grosso do Sul está tendo um excesso de água extremo, lá no Mato Grosso, um outro estado, então não confundam, está com uma deficiência de chuva muito grande. Tem chuvisco. Então essa produtora sempre fala, Érica, deu uma pancadinha de chuva. Mas só apagou um pouquinho a poeira, deu 10 minutinhos de sol, tá tudo seco, esturricado de novo. E assim, não tem o que fazer. A pessoa tem que muitas vezes gastar o que não tem. Ela não está conseguindo vender o gado para poder não deixar morrer parte do rebanho ou todo ele. E aí tentando vender, consegue recurso financeiro para comprar silagem e ração, mas ela não está conseguindo, porque tá geral. A não ser que ela pegue e tenha condição de encontrar um comprador de um outro estado, que uma outra condição climática. Então ela tá com as mãos amarradas. E aí nessas horas eu fico meio perdida, né? Assim, pensando, poxa vida, eu queria poder ajudar, mas como sem água? Ah, mas tem esses reservatórios, mas será que é reservatório? Até que ponto vai conseguir armazenar? E outra, para ter um reservatório tem que ter uma certa continuidade de chuva. Quanto tempo faz que não chove? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. É muita coisa. Então isso está refletindo. E outra coisa que está refletindo, tanto na parte que chove demais e não chove quase nada, é que, infelizmente, tem um ponto que a grande maioria que fala que o agro é pop, o agronegócio está na mão dos grandes,
Só que vocês não têm noção o que está por trás de uma fazenda de produção de grãos em quantidade. Está por trás o quê? Empregar famílias, mão de obra que precisa dos grandes para poder ter carteira registrada, para poder trabalhar nas safras de forma correta, para poder tirar o sustento da sua família daquela região. Então a gente não pode esquecer disso, que é tudo trabalho humano. Ah, mas é mecanizado, mas não é mecanizado 100%. Precisa de recursos humanos, precisa de pessoas para trabalhar. Então, o que essas grandes fazendas no Cerrado brasileiro também faz é empregar pessoas. Não podemos esquecer. E se o produtor não conseguir seguir o calendário de plantios por causa do excesso ou falta de chuva, essas pessoas correm o risco de ser mandadas embora, porque o patrão não consegue honrar com o salário e às vezes não consegue nem pagar o que deve quando for quebrar o contrato de trabalho. Entendeu? Então, assim, é muito fácil as pessoas, às vezes, escutam e colocam o dedo na cara desse tipo de produtor, falando que ele está destruindo a fauna, a flora, intoxicando todo mundo. Mas eles não fazem isso. Nem o pequeno, o médio e o grande não faz. Porque o custo do defensivo hoje é muito alto. E o defensivo está ficando cada vez mais caro. Então, assim, 1 litro, por exemplo, tem produtos que sofreu um reajuste de 100%. Então, até o grande, que tem um certo volume de verba, de recurso financeiro, é limitado. O dinheiro não vai durar para sempre. Ai, saiu, eu vou pegar e fechar a torneira aqui, abro da outra, então eu já entro. Então, se aqui não está dando lucro, o outro setor me compensa. Não é todo mundo que tem esse tipo de disponibilidade financeira para poder balancear o que é ali no fim do ano, do mês. Então, existe esse problema. Então, assim, eu quero que as pessoas também tenham consciência de que esses grandes produtores empregam muita gente de forma direta e indireta. Porque existe pessoas que dependem do agronegócio e tem nele o sustento. Eu já falei uma vez e vou repetir. Então, tem muitas pessoas que demonizam esse monocultivo, demonizam o manejo extensivo de grandes rebanhos, tanto de aves quanto de suínos, de gado, mas é para alimentar não só os brasileiros, mas existe uma exportação, isso é negócio também. Só que até então, nosso país não foi atingido por essa loucura de clima que está tendo em relação a excessos e faltas. Falta de água e excesso de água. Tá? Então, assim, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala. Então, vivenciando mais tempo no Mato Grosso do Sul, só para vocês terem ideia, no ano passado teve geada, muitas pessoas deixaram de plantar hortaliça porque ficou sem recurso financeiro e daquela época até agora, a única fonte de renda segura desse pequeno produtor familiar foi trabalhar na fazenda. De manejo de gado de leite, de gado de carne, manejo de grãos. Foi lá que ele tirou seu sustento até agora. Não foi continuar. Ele não parou totalmente, mas não foi somente a horticultura que manteve o ganho dele e o sustento de forma segura, porque um pai e uma mãe, ele não vai sair do sítio por esporte, mas é porque tem uma família para cuidar. E vi várias pessoas saindo e eles desejam voltar e ficar no sítio novamente sem precisar trabalhar para fora. Mas se não fosse por causa dessas grandes fazendas, eles não teriam como sustentar a família.
Então, assim, eu vi produtores familiares que têm a consciência do uso correto do defensivo químico, dos manejos feitos dentro da propriedade, com respeito da sustentabilidade, tanto do meio ambiente quanto financeiro, mas ao mesmo tempo, eu não posso demonizar quem emprega uma pessoa que perdeu 3.000 pés de abóbora numa geada, que perdeu 4 roça ou 3 de pepino por causa da geada do ano passado. E agora está se reerguendo pouco a pouco. Eu estou ajudando na parte que me cabe e ele muitas vezes deixa a esposa ou filho, ou quando volta do serviço vai lá e toca a roça. Sabe? Então, assim, esse agro que muitas vezes a mídia fica falando, tal, ele tem que existir. Porque senão essas pessoas da agricultura familiar que se refugiou nessas fazendas para poder ter o sustento da sua família, o que estaria fazendo hoje? Então isso eu fico pensando, falei, poxa vida, aconteceu isso, eu vivenciei e estou vendo de perto. Hoje a pessoa tem recurso financeiro para continuar a trabalhar e continuar a trabalhar não só fora, mas dentro do sítio. Isso é muito não é louvável, isso é merecedor de reconhecimento, porque a pessoa que saiu do campo vai continuar a trabalhar até onde precisar, mas não esqueceu de trabalhar no sítio dele. Então, é o pequeno agricultor familiar continuando a produzir alimento, mas trabalhando em fazendas de grande porte. E muita gente foi realmente trabalhar lá. Muita gente. E não sei se vocês sabem, todos com carteira assinada, 13º, férias, tem o fim de semana para descansar. E quando não tem de fim de semana, eles têm alojamentos. Quando tá lá, eles têm alimentação na fazenda. Que muitas vezes eles deixam de comer em casa para deixar o alimento para sua família, só almoça lá. Algumas situações são essas. E outra coisa que eu descobri vindo no Mato Grosso do Sul, no momento não estou lá, mas eu sempre vou, uma outra coisa que aconteceu. As pessoas vão na área de milho, por exemplo, depois da colheita, recolher aquelas espigas que a máquina não consegue colher quando passa. E aí o que acontece? Essas espigas que eles catam, por mais que sejam espigas muitas vezes bonita, graúda, com os grãos lindos e maravilhosos, eles vão com o carro que tem. Tem gente que vai com moto, catar essas espigas que a máquina não consegue recolher, fica ali no chão. O fazendeiro quer que aconteça aí essas catadas, porque se essa espiga ficar na roça, vem uma chuva, ela vai germinar e vai atrapalhar a próxima cultura da rotação dele. Então ele precisa, então vários fazendeiros abrem a porteira para essas pessoas dos assentamentos, da agricultura familiar buscar, e a espiga que eles buscam lá serve para alimentação dos animais, serve até mesmo para fazer uma pequena rocinha de milho dentro do sítio dele, serve para alimentação da própria família, fazem um fubá, faz a ração, eles debulham na mão. Então, assim, é muito interessante isso. E aí, o que acontece? Faz parte, eles precisam, entendeu? Aí, desculpa, gente, tô quieta, mas eu tô lendo aqui algumas pessoas que tá aqui participando e é interessante que as pessoas que estão me acompanhando agora, eu acho bem interessante ler o que elas escrevem, até agradeço a participação, tá? Mas porque é uma vivência, então mostra que acontece isso em vários lugares, entendeu? Então, assim, continuando nessa parte de espiga,
E aí o que que acontece? Tem uma senhora que ela tem, que eu atendo, ela planta abóbora para poder entregar, para ter hortaliça para comercializar. Tem o manejo do leite e dentro lá tem um galinheiro, busca espiga, juro. Eu acho que, se não me engano, tinha uns 4 bags só de espiga e debulhando manualmente para poder guardar o grão e esse grão ser utilizado na ração da vaca, ser utilizado para dar para as galinhas. E elas falam, Érica, salva, o fazendeiro fazendo isso salva a gente. Então dá para a gente comer, dá para os animais, fazer uma rocinha de milho aqui. E no ano seguinte que tiver, ou se continuasse certinho, né? O calendário, sem essa quebra de falta de água e excesso de água, continuar o certinho, todos os anos eles deixam as pessoas entrarem na roça para buscar as espigas. Todos os anos. Isso é demais. Você sabia disso? Eu não sabia. Descobri vivenciando isso. Todos os anos. Sempre tem gente indo lá buscar espiga para fazer ração para vaca, para fazer a ração, dar um milho para galinha, para comer. E é isso. Então, assim, uma das coisas que eu já percebi também, a única coisa que eles reclamam dos fazendeiros muitas vezes, quando está muito próximo de um sítio, de uma fazenda grande, né? No caso da produção, quando eles pulverizam algum tipo de defensivo que debilita a cultura. Mas isso é quando está muito perto. Mas geralmente, quando é área de assentamento e área de plantio de grãos, existe uma certa distância. Então, esse tipo de ocorrência não é tão frequente. A única coisa, tem alguns pontos também, né? Só que daí o pequeno agricultor tem que começar a planejar melhor. Porque quando o pessoal dos grãos passam um defensivo para praga, as pessoas que estão nos assentamentos trabalhando com alguma cultura já tem que estar ligado e também fazer isso. Porque senão o assentamento do pequeno agricultor familiar vai se tornar refúgio das pragas. Entendeu? Então, tem que também planejar isso certinho. É muito difícil a gente organizar as coisas dentro de casa. Dentro do sítio também é muito difícil. Eu pego no pé deles, anotação dos custos, data de plantio, quanto começou a colher, quanto que colhe. Isso é muito importante e quem trabalha comigo sabe que eu sempre vou pegar no pé. Eu tenho que saber o que plantou, quando vai plantar, e aí eu faço uma estimativa de quanto é possível colher dentro do normal. Então eu sempre faço uma média baixa para não decepcionar ou assustar. Vixe, é muita coisa. Mas faz parte do trabalho do consultor. Esse é o meu trabalho. E tentar levar alternativas para isso se tornar melhor, mais eficiente. Então, assim, essa convivência de um grande produtor de grãos com a agricultura familiar é muito próxima. Lá eles não demonizam o latifundiário, o monocultivo. Pelo contrário, o monocultivo e o latifundiário precisam de mão de obra que muitas vezes está no campo. E a agricultura familiar precisa usufruem de certas coisas, que nem, por exemplo, casquinha de soja para dar para o gado, uma forma mais barata, para poder fornecer ao menos alguma proteína para o pequeno produtor. Melhor do que não ter nada. E quem fornece isso? São os grandes fazendas de grãos. Então eu não demonizo ninguém. Aliás, nunca, porque quer queira ou não, eu sempre soube que nessas fazendas grandes
Não é a pessoa que vem da cidade e que vai trabalhar na roça. Não é a pessoa que vem da cidade que vai estar debaixo de sol, de chuva, trabalhando lá na fazenda, no momento de preparo do solo, aplicação de defensivo, adubação, colheita e assim por diante. São as pessoas ali da redondeza das fazendas que fazem isso. Então é muito importante essa vida mútua, essa coexistência entre o pequeno produtor familiar e o grande produtor. Então todos precisam e ali se unem, sem eles saberem. E eu quero trazer isso não só para quem já conhece essa realidade, mas para quem não conhece. E outra coisa que eu ainda falo, hein? Como essas grandes fazendas têm um recurso financeiro um pouco melhor, eles têm equipe técnica boa. Engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, pessoas que vão auxiliar essa produção. Então, o uso de matéria orgânica já está mais presente. Eles trabalham de uma forma tão consciente de manutenção de matéria orgânica no solo, porque precisa para manter vida, para ter um planejamento de sempre ter cobertura. Porque, por exemplo, agora, né, nesse mês que passou, eu vi pastos, né, já dessecados para poder receber a plantação da soja. Só não foi feito ainda. Por quê? Porque está chovendo demais. Então, quando tiver um período sem chuva, os implementos e os tratores não vão atolar. Então, daí dá para passar com a plantadeira direto em cima dessa matéria orgânica. Então, o produtor que antigamente arava e gradeava, arava e gradeava, arava e gradeava e constantemente parou de fazer isso. Não faz isso mais. Diminuiu o número de operações no campo, tira em cima do pasto, já vem fazendo plantio direto. É mais comum do que vocês imaginam dentro da produção de grão. É a tecnologia falando mais alto e provando que a matéria orgânica no solo funciona. Passa o disco cortando a palhada, aí já vem o adubo um pouco abaixo e a semente em cima constantemente. E dá-lhe continuidade. Por enquanto ainda não acabou. Eu vou estar lá no Mato Grosso do Sul no final do mês e aí eu falo para vocês como que está o calendário. Mas houve atraso. Não vou falar para vocês que não houve, mas houve, tá bom? Infelizmente houve um pouco de atraso, sim, que vai acabar atrasando o plantio do milho, né? Então, pode refletir alguma coisa aí, mas já houve um avanço muito grande. O grande produtor já tem essa sensibilidade de poder estar utilizando a matéria orgânica de uma forma mais consciente, preservar a biologia do solo, entendeu? Fazer com que haja uma produção. E o mais legal é ver essa convivência da agricultura familiar com os grandes produtores de grãos, os grandes produtores de leite, de carne. É muito interessante isso. E o pequeno agricultor e os grandes também precisam do esterco, vindo de galinhas, vindo do gado, vindo de qualquer outra produção de manejo animal. Esse esterco volta para o solo. Então, se não tiver o manejo de animais, não tem esse esterco. E aí, vocês estão percebendo como é um ciclo? Todas as etapas, todos esses pontos que eu falo para vocês, eles são unidos. Não tem como não ser. Então, lá no campo não existe essa briga, né? Um falando mal do outro, falando, você é monocultivo, não sei o quê, não sei o quê. Já tem ali uma convivência, porque precisa. Claro que agora que o adubo está um pouco mais caro do que o normal, diminuiu um pouco, mas está caro ainda. O esterco está sendo muito concorrido. Assim,
muitas pessoas precisam do esterco para voltar para a terra. Isso é fato, entendeu? Porque acabou sendo até então um pouco mais barato. Só que como tem uma grande procura, o preço aumenta. Não tem jeito, é comportamento de mercado, é oferta e procura. Se a oferta não explodiu de uma vez em relação ao volume e a procura aumentou, claro que vai aumentar o valor. Então acontece, tá mesmo, o esterco perto do ano passado tá muito caro. Antes daquela geada, tinha gente que falava para mim, Érica, eu trazia 1 metro de esterco aqui por 60 conto, R$ 100 no máximo. Hoje tá quase 300, tem lugar que tá 400, entendeu? Mas é tudo ali, uma sinergia, tem que haver para poder tentar equilibrar as contas. Outra coisa que eu quero que falar para as pessoas aí, que muitas vezes falar, mas aí existe um uso muito, um volume muito grande de defensivo químico. Quem é doido de ficar comprando defensivo e jogar de qualquer jeito? Pega e abre a embalagem, pulveriza direto. Ninguém, o preço que tá. Matéria-prima é em dólar. O desenvolvimento em pesquisa é fora do país. Para registrar o produto aqui já é outro parto e outro tantão de dinheiro que tem que ser pago. Então ninguém usa produto jogando assim a rala abaixo. Tá caro demais para isso. Então não tem como fazer esse tipo de coisa. Tá? Então eu quero muito que vocês tenham essa consciência, observe melhor, porque assim, não tô falando que o defensivo químico é 100% seguro em todos os âmbitos. Não estou defendendo isso. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que hoje temos pesquisa, hoje temos laboratório, hoje temos condição de falar a dose certa que pode ser utilizada. Eu já falei uma vez, eu vou repetir. Teve um filho de produtor que falava que o pai dele dizia que na época de 1900 bolinha, a gente tinha veneno, mas a gente jogava de qualquer jeito. Jogava mais do que precisava até. Porque não tinha pesquisa, não tinha conhecimento, a gente não sabia nem por onde começar. Adubo, vinha aqueles adubo químico lá, era novidade. Ninguém sabia nem por onde começava. Hoje não, hoje em dia a gente sabe quanto que vai, nós sabemos que tem trabalho em relação o que é calcário, quanto que coloca de adubo, qual que é a quantidade de defensivo químico, quais são os cuidados que tem que ter. Antigamente tinha gente, e eles falavam isso, que misturava a calda de defensivo, que o povo chama até hoje de veneno, com as mãos. Arregaça o braço, a manga até aqui em cima e vai lá com o bração ali, ó, misturando, que não tinha nada por perto lá e taca a mão ali. Imagina, dá aquela espirradinha aí, né? Limpa assim na calça, pronto, tá limpo. E era assim. Hoje ainda algumas situações acontecem dessa forma, e infelizmente acontece, não vou falar que é 100% já tem consciência. Mas perto do que acontecia há muitos anos atrás, gente, a gente evoluiu muito. Entendeu? A única coisa que ainda a gente tem que consertar é esse negócio aí de premiação. Eu vendo, ganho mais. Eu vendo, eu ganho mais. Eu vendo e ganho mais. Isso tem que ter consciência. O governo federal há anos já está tentando limitar esse volume de venda desenfreado, porque é lucro, é comissão. Os caras são vendedores, eles ganham comissão por volume vendido. Quanto mais volume eu vendo, mais eu ganho. O que isso gera? Muitos defensivos, muitas vezes sem tanta necessidade assim. Outras realmente que precisam, mas tem essas outras ou pessoas que não têm tanta necessidade. Então, assim, é meio polêmico? Eu trabalhei dessa forma.
No começo, quando eu me formei, eu cheguei a trabalhar com algumas revendas. E todas elas me mandaram embora porque eu não era interessante para a empresa. Eu não estava contribuindo com a empresa, porque eu não conseguia bater meta. Só que eu chegava ali, olhava a bula, lia tudo, eu sou bem meticulosa em relação a isso. Aí eu percebia que a dose não era essa que precisa, muitas vezes até mesmo o produto não era aquilo que o produtor realmente necessitava. Ixi, aí eu me tornava uma pessoa que não era interessante para a empresa. Aí eu desisti de vender. E nisso de muito produtor estar nas mãos de agrônomos e assistência técnica de revenda, acaba tendo aquela consultoria casada, sabe? Assistência técnica casada. E não dá. Eu nunca carreguei 1 quilo de nada no carro, porque eu não acho certo. Porque eu induzo. Se eu falar para o produtor, compra isso. Se a gente tiver uma linha de confiança, o cara vai lá e compra. Que vai acreditar na minha palavra. Não faço isso tão fácil, não. Eu estou aí no Instagram, no Facebook, tenho canal no YouTube. Então tem muita gente que entra em contato. Ah, Érica, você quer testar tal coisa? Aí eu peço ficha técnica. Tem gente que não responde. Testes eu faço de graça. Então se for para dar alguma coisa, tem que ser de graça para o produtor. Porque eu não vou fazer o cara comprar e aí eu faço o teste, puf, não funciona. Né? Então eu não faço isso. Dificilmente eu indico alguma coisa dessa forma. Quando eu vou fazer uma indicação de um produto, eu dou uma lista. Aí o produtor vai, faz a pesquisa, vê o que cabe no bolso, o que é melhor, custo-benefício, vai lá e compra. Mas compra esse produto. Não, porque é muita responsabilidade, né? Então, assim, eu tô aqui meio que fazendo um vídeo, tem gente que fala que às vezes tem um dia que eu sou um pouco polêmica, mas eu quero trazer certas realidades a vocês. Então, muitas vezes o vídeo não cabe a você, mas cabe a outros para poder ter um conhecimento do que realmente acontece, tá? Hoje nós temos a lei da rastreabilidade que confere segurança alimentar para o consumidor final de produtos frescos, no caso frutas e hortaliças, para que a gente possa comer uma fruta que muitas vezes eu só passo um paninho ou lava. Quem pega uma pera só passa uma água ali, né? Ou um tomate, entendeu? Hortaliças. Só vai tirar aquela sujeira mais grossa ali, pica e faz uma salada de fruta, já coloca no liquidificador, já bate, já bebe, já... É ali, papuf. Então a responsabilidade é muito grande. Então vocês que me seguem sabem que eu dou assistência para quem quer produzir de forma orgânica, com selo, certificadora e auditoria. Mas também eu trabalho com pessoas que estão no sistema convencional. Só que eu tenho que dar a consciência dessas pessoas que estão no sistema convencional de que vocês têm que produzir de forma consciente e responsável. Porque essa pessoa que fez salada de fruta, suco, uma salada no almoço, quer um produto seguro. Cara, isso aqui não tá lotado de veneno. Olha, vou falar para vocês. Muitas pessoas que eu atendo já têm essa consciência de não gostar de usar muito veneno. Como também eu sei que tem produtor que fala, esse eu não pegaria não, porque não faz o que eu peço, né? Mas tem. Então, assim, polêmica ou não, é o que acontece, é a realidade.
Não sei o que vocês vão falar aí nos comentários depois que esse vídeo se vai sair aí para o mundo todo, porque eu sei que não é todo mundo que me assiste online nesse exato momento, mas é polêmico e eu tenho que falar. Então, assim, por isso que muitas vezes o orgânico ganha força, porque não existe essa informação real do que acontece. Porque no momento que eu informo de forma real o que acontece no campo, com o uso de defensivos agrícolas, porque já mudou várias vezes o nome. Antes era veneno, passou para agrotóxico e agora é defensivo agrícola. Então, o defensivo agrícola é realmente aquilo que está falando, é para defender a planta de praga e doença. Então, eu sou uma médica de planta, que eu cuido do meu paciente, que é uma roça gigante, que ele tenha um crescimento, desenvolvimento bom para poder produzir e ser colhido. É essa a função do agrônomo. E como eu sou uma médica de planta, eu tenho que ter consciência do que eu vou recomendar para aquele que cuida dessa planta, que é o agricultor e o agricultor. Seja ele grande escala ou pequena escala. Só que eu ajo com responsabilidade. Então, o produtor só tem que usar produto registrado para cultura, obedecer dose que está na bula, gente. É muito fácil, bula, e pulverizar no horário certo, respeitar carência, que é o período de segurança. Então, isso tudo já faz parte. Quem está no campo já sabe, entendeu? E isso é muito importante. Posso ser repetitiva, mas eu acho que tem que cada vez mais as pessoas saberem. E nós, agrônomos, técnicos, temos essa responsabilidade. Se outros não o fazem, eu espero que assistindo esse vídeo tenha consciência de que eu tenho a responsabilidade, porque eu crio um vínculo de confiança com o produtor. E quando a gente trabalha com consultoria e assistência técnica, quando esse vínculo se rompe, dificilmente vai voltar de novo. E outra, o produtor não vai achar que só você, ou como agrônomo, como técnico falhou. Não, toda a classe não presta. É isso. E eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito com agrônomo. Tem esses preconceitos, né? Acaba tendo preconceito com agrônomo, com o técnico, falar, esse cara é careiro, não, eu sei plantar, eu sei fazer, só me enche o saco e assim por diante. Eu sei que tem gente assim. Então, vamos trabalhar para aqueles que realmente estão ali para somar. E somos produtores de alimento, eu de forma indireta ou não, ou direta, indireta, seja como for, também estou produzindo alimento através das mãos dos produtores rurais. E é a nossa formação e ajuda que faz o produtor plantar, produzir alimento e faz o Brasil ser um dos maiores exportadores de comida do mundo. Tenho orgulho disso. Faço parte desse time. Pouquinho, mas eu faço parte. Porque eu tô ali naquele grupo de pessoas que eu atendo. Tanto aqui em São Paulo, quanto lá. Entendeu? Então, desde já eu agradeço para as pessoas que me assistiram, tá? A Patrícia que tá aqui desde o começo. Obrigada, Patrícia, por estar me vendo, me assistindo. E continua me seguindo, né? Não só você, mas todos. Então, assim, me sigam no Facebook, no Instagram. Vai no meu canal do YouTube, Erika Fujita Oficial. Curta lá, clica no sininho para poder receber notificações dos novos vídeos, tá? E aí a gente vai se falando por aí, tá? Vamos nos comunicando. Eu quero também ter essa troca com outros profissionais de área. Há umas 3 semanas atrás eu me reuni online, né? No WhatsApp,
perguntando para a galera que está aí fazendo consultoria, como está o clima no Nordeste, está conseguindo produzir? Aí tem o pessoal do Mato Grosso falar que está uma dificuldade de nada, aí tem o povo do Sul falar a gente está nadando embaixo da árvore, o milho está precisando ser salvo porque está à deriva. Então, assim, eu gosto desse tipo de conversa, né? Oi, a Patrícia, vixe Maria, é verdade, agora que eu lembrei, foi da faculdade. Oi, tudo bom? Obrigada por estar aqui no meu Instagram, tá? Vamos trocando figurinha sempre, tá? Vamos conversar o que está acontecendo lá, onde você está trabalhando, etc. Eu acho muito importante ter essa conversa de consultores, de agrônomos, de profissional da área que está aqui ajudando a produzir, porque eu acho muito importante essa troca de informação, esse entendimento, tá? Então, vamos conversar sempre. Obrigada pela audiência aí, Patrícia. Eita, nós, hein? Nem imaginava, gente do céu. Mas, enfim, vamos conversando. Quem quiser fazer perguntas, vocês sabem muito bem que eu tô aqui para responder, tirar dúvidas, tá? Eu vou tentar sempre trazer novas informações. Hoje foi uma live não tão assim de conhecimento para manejo e trato cultural, mas eu acho que essa informação que eu passei para vocês serve tanto para as pessoas que estão no campo e principalmente aquelas que não estão ou que estão começando a viver o campo. Precisamos de trabalhar cada vez mais consciente e com informação, tá bom? Então, beijo, uma boa noite. Não deixam novamente de me seguir no meu Face, na minha página no Facebook, no meu Instagram. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva e clica no sininho, tá? Então, eu desejo uma boa noite e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.